Olá, boa tarde, iniciando mais um encontro aqui ao vivo com vocês, aqui no Insta, nossas tardes reflexivas, com um tema super especial hoje. Vamos falar de autossabotagem, de um jeito novo, de um jeito fresco, de um jeito possibilitador. Eu gostei, eu trouxe esse título, é uma das poucas vezes que eu estou trazendo um título focado no cliente, né? Eu estou sempre falando dos temas para a gente cuidar da gente, direcionado para o seu autocuidado. E a autossabotagem eu escolhi como título Compreenda a autossabotagem e mude a vida do seu cliente. Porque esse é uma grande possibilidade que vai acontecer nos seus atendimentos com esse jeito diferente de olhar para a autossabotagem. Primeiro porque você muda o jeito que você olha para esse tema em você, que é sempre a via que eu vou convidar você a acessar. E ao fazer esse caminho, coisas vão acontecer no seu olhar terapêutico. Então, esse é um tema que está bastante completo hoje, então vamos se achegando. 3 horas em ponto, deixa eu falar boa tarde para as pessoas que são tão pontuais. Gabriele, Dr. Sérgio, Ivana, Milene, Cristiane, Cecília, minha xará, Daiane, Ivo, Ivana, Lacerda, Mariana Sabim, minha aluna, Denise, Daniel Araújo, Ricardo, conheço esse Ricardo. Marisa, Luciene, mais uma Cecília, essa é Carvalho, mais uma Xará, Bárbara, Daniela, Rodrigo. Estamos entrando online. Oi, Dani, Dani, fazer mãozinha aqui pro Dani. Então, só recapitulando, a gente está aqui numa minissérie de lives, esse é o episódio número 4. Nós estreamos na segunda-feira passada com a live Dores e Delícias de ser profissional da área do desenvolvimento humano. No episódio 2, que foi quarta-feira passada, o tema foi Crenças e Traumas dos Profissionais da área do desenvolvimento humano. Na sexta-feira, o episódio 3 foi Autocrítica e Autocobrança Severa, também uma reflexão para os profissionais. Hoje, o episódio 4, a gente então vai navegar nas águas do tema da autossabotagem. Quem não assistiu os episódios anteriores, eles estão disponíveis. E lembrando que no link aqui da bio tem lá para você se cadastrar para participar do workshop que começa no dia 6. Essa minissérie de lives já é uma preparação, um aquecimento. Ela tem a função de trazer a reflexão de cuidar de quem cuida e, ao mesmo tempo, já trazer aí um preparo para o workshop Terapeuta de Si, que começa no dia 6. Falta uma semana, faltam 7 dias aí para o workshop. 5, 6, 7. 7 dias para o workshop. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, compartilha, convida. Vai ser uma semana incrível, a partir da semana que vem. Então, a gente está no 4º episódio. A gente tem mais 2 episódios essa semana, que é na quarta-feira. Na quarta-feira será às 16 horas. E o último episódio na sexta. Isso tudo abrindo alas para o grande evento que é o Workshop Terapeuta de Si, que começa na segunda-feira. Boa tarde, Rosi. Mais uma Cecília, gente, tem mais uma. Tem 3 Cecílias, comigo 4. Patrícia, boa tarde. Boa tarde. Então, recapitulei aqui a quantidade de lives dessa minissérie. Está disponível no meu canal do YouTube e tem aqui também no IGTV. E o que está por vir. Hoje a gente vai falar de autossabotagem. Para a gente ir já se alinhando sobre a autossabotagem, vocês que já estão chegando, e eu gosto muito de usar os símbolos a favor do aprendizado. Imagina que a gente então tá naquela super sala confortável, uma sala de aula gostosa, com lugares... Opa, sumi e voltei. Com lugares, enfim, disponíveis. Imagina que a gente está em roda para compor esse aprendizado. E eu gostaria que vocês já fossem colocando aqui para mim no chat se você acha que você se autossabota, se você acredita em autossabotagem, se você tem uma questão com esse tema.
Um tema irmãozinho dessa história da autossabotagem, que sempre caminha junto, é a história da procrastinação, né? A grande luta com a procrastinação. Então, a procrastinação também como um grande protagonista aí de autossabotagem. Gostaria de ouvir vocês, como é que vocês lidam, como é que vocês enxergam, como é que vocês vivenciam esse tema de autossabotagem para você, na sua vida e no que você enxerga nos seus atendimentos, nos seus manejos clínicos, como é que é isso para você. Ah, Rosi, linda, Rosi escreveu, amando fazer o curso de focalização com você. Que delícia, Rosi. Hoje a gente teve aula de manhã. Foi muito legal, hoje teve mentoria. Eu tenho duas Rosi. A Si Bonfim, Irene Lima. Vamos se assentando aqui na nossa sala simbólica pra gente, em grupo, em bando, fazer essa viagem, que vai ser muito legal. Então vamos escrevendo aí o que vocês sentem sobre a autossabotagem, sobre esse tema na sua vida e na vida dos seus clientes. Quando a gente se dispõe a falar e vir a público, né, trazer, compartilhar ideias, compartilhar conhecimento, compartilhar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente estuda, é sempre um grande desafio, né? E a gente tem vivido tempos de bastante desafios nesse sentido, porque existem muitos apegos a opiniões e muitas falas juntas, né? A internet oferece vários lugares de fala. E uma coisa que eu gosto de trazer sempre refresco para o meu olhar, principalmente porque eu sou uma estudiosa, sou uma pesquisadora e eu estou sempre olhando para esses temas, é que aquilo que a gente aprende dentro das filosofias, dentro das abordagens, das técnicas, das histórias, etc., refletem a vivência, refletem a experiência e reflete um olhar de alguém, né? Então, se a gente olha o olhar do Carl Rogers, que traz a abordagem centrada na pessoa, ou o olhar do Jung, né, com a psicologia analítica, ou do próprio Freud, com a psicanálise, então, eles trouxeram um olhar, uma visão, eles trouxeram uma visão com base numa vivência e com base em todo um estudo que foi originando todas esse grande conhecimento que é da onde a gente bebe hoje, né? Das diversas escolas e diversas abordagens. E tudo isso vai compondo o nosso olhar também de acordo com a nossa vivência, também de acordo com o que a gente executa na nossa vida. Então, uma coisa que é super importante para nós que trabalhamos com o subjetivo, para nós que precisamos ter um olhar flexível, para nós que precisamos compreender o ponto de vista de outra pessoa, de como outra pessoa está vivendo aquela experiência, como é o vivido no outro, né? Para que a gente possa navegar e apoiar a navegação desse indivíduo. Então, como profissionais, nós precisamos ter essa habilidade. É importante que a gente também tenha essa habilidade de um olhar fresco em relação àquilo que a gente recebe como visão de uma outra pessoa, que a vivência ou a visão não é a verdade universal do mundo, é uma visão a serviço de uma história, a serviço de uma vivência mesmo dessa pessoa, é uma visão. E por que eu estou fazendo essa introdução em relação à visão? Porque a autossabotagem, ela é um jeito da gente falar, ela é uma visão, é como a gente interpreta determinados comportamentos nossos, né? Então, se eu combinei comigo mesma que a partir de segunda-feira eu não vou mais comer determinados alimentos, eu vou fazer dieta, eu vou fazer uma reeducação alimentar, ou então eu vou começar a fazer exercício toda semana, ou eu vou fazer mais isso, ou eu vou fazer menos aquilo, geralmente os combinados são esses, e eu não faço, automaticamente, procrastinação, é um temão da autossabotagem. Automaticamente, a gente classifica esse comportamento de não fazer o que você combinou com você mesmo de autossabotagem. Então, o óculos, a visão,
a interpretação que a gente dá para esse comportamento, a maneira como a gente enxerga esse tipo de atuação, essa força em nós, geralmente o nome que ela recebe é autossabotagem, certo? Agora, a gente pode entender isso de uma outra maneira. E aí a gente pode ter outras visões a respeito dessa força que atua em nós e que possivelmente discorda desses acordos que a gente fez, certo? Então, quando a gente flexibiliza a visão, a gente pode encontrar outras explicações ou outras formas de compreender esses funcionamentos em nós, que não necessariamente precisam ter este título, não necessariamente precisam ter este rótulo. Então, a minha introdução está a serviço de convidar você a olhar a autossabotagem através de um novo olhar, através de um novo jeito esse que é o que eu quero trazer de proposta aqui para a gente experimentar, certo? Então vou até colher aqui um pouquinho. A Luciene escreveu: essa força sempre me vence. Já estudei o tema e tentava falar mais alto que meus sabotadores, mas na realidade, para mim, essa briga não fazia sentido. Beleza? Muito bom essa fala, Mariana. A Rosi escreveu: sempre procrastino na escrita. Algo em mim me diz que não sei escrever. Isso mesmo. Quem mais? Por que fazer hoje se posso deixar para amanhã? É o que isso em você usa de argumento para que seja feito amanhã. Me saboto todo o tempo em relação ao emagrecimento. São os acordos. Quem mais? Agora que é o Rodrigo falando. Ok. Então, eu vou pegar essa frase aqui da Luciene, que ela diz: essa força sempre me vence. E essa outra fala da Mariana que diz: já estudei o tema e tentava falar mais alto que os meus sabotadores, mas na realidade, para mim, essa briga não fazia sentido. E isso é excelente, essa percepção. Por quê? Primeiro, quando eu percebo que existe algo que eu quero fazer e eu não consigo fazer, a gente, para compreender esse lugar que não tem compreensão lógica, não tem sentido. Eu tenho todos os recursos para fazer, eu tenho todas as condições para fazer, eu tomei a decisão de fazer e eu simplesmente não faço. Então, existe um lugar na gente que a gente não consegue compreender apenas pela lógica, pelo por que eu não faço. Então, a hipótese que a gente vai aventar aqui dentro dessa visão, e essa visão ela vem bem da focalização do relacionamento interior, ele está dentro da visão da Anne Weiser Cornell, a gente então começa a desconfiar. Eu quero fazer A e algo em mim não quer que eu faça. Então, quando a gente faz essa nomeação, a gente encontra o que alguns aqui já chamaram de sabotador, né? Falar, e essa força que sempre me vence, isso em mim que não deixa eu fazer, isso em mim que faz eu adiar, ou que faz eu comer, ou que fala que eu não sei escrever, ou que fala se você pode fazer isso amanhã. Esse algo em mim que faz isso, vamos chamar o nosso amigo aqui, esse que faz isso, a maioria dá um nome para ele de sabotador. Só que esse nome e essa maneira de ver, de olhar para isso em você, convoca você para uma guerra, que é bem o que a Mariana falou. Eu tento falar mais alto, eu luto contra isso em mim. Pode ser que algumas vezes você ganhe, outras tantas você perde. O problema é que você vai sempre lutar com ele no dia seguinte, né? Ou no mesmo dia. Você vai estar sempre dentro de uma luta contra isso em você, porque você acaba desenvolvendo essa visão de que existe algo em você pronto para te sabotar. E essa visão, ao meu ver, e dentro dessa visão que eu quero apresentar, que eu estou e vou apresentar até o final da live de hoje, ela gera um efeito secundário que ele é muito doloroso e ele é muito terrível. Quando você acredita, quando você se relaciona com algo em você que é um sabotador, você não é seguro. Você não é segura. Não é seguro habitar em você. Você não se sente segura, você não se sente seguro em si mesma, em si mesmo. E isso é terrível.
Isso é terrível por 1001 motivos, mas um deles é que a nossa fisiologia, para ela desativar sistemas importantes de alerta, de ansiedade, de estado de prontidão, ela precisa se sentir segura. Né? Até citando Stephen Porges da teoria polivagal, segurança é o tratamento. Se eu mesmo, tudo que habita em mim não é seguro e dentro de mim existe alguém tentando me sabotar, tentando me pegar, tentando fazer mal para mim, não é seguro aqui dentro de mim. E aí eu vou ter duas saídas, ou eu vou ficar lutando, vivendo numa ativação constante de luta e fuga, sem experimentar o sistema de autorregulação, que é o nosso sistema parasimpático, nosso sistema de engajamento, nosso sistema de down regulation, ou eu vou encontrar a saída número 2, que é mais radical ainda, que é a dissociação. Né? Eu não sinto, eu me retiro de mim. E a gente vai tendo essa sensação que a gente não está presente na vida. Então, quando a gente olha para algo em nós que só está ali para nos fazer mal e a gente alimenta esta visão, alimentando essa visão, a gente está falando que está alimentando uma crença, a gente vai ao mesmo tempo alimentando um ambiente interno hostil. E no ambiente interno hostil, como em qualquer ambiente na natureza, quando ele é hostil, a vida tem menos chance de proliferar, de crescer, se desenvolver e evoluir. E a gente vai criando padrões crônicos de secura, de falta de nutrição. Né? E quando tem menos nutrição, tem menos abundância de florescer, de crescer, do novo vir. Então, o que eu vejo como um efeito colateral muito doloroso para todos nós é alimentar uma visão sobre a autossabotagem que nos faz acreditar que nós mesmos estamos contra nós mesmos. Ok, Cecília, mas de verdade aquilo em mim me faz beber, aquilo em mim me faz comer, aquilo em mim não me deixa escrever, aquilo em mim me faz mal. Perfeito. Aí a gente vai mudar a maneira como a gente olha para ele. Se ao invés de eu olhar para ele e dizer, você está tentando me sabotar, você está aqui para me fazer mal e eu vou acabar com você, que é a saída número 1, guerra, ou eu vou me desconectar para não ter contato com você, eu posso ficar curiosa em relação a o que será que isso em mim não está querendo que aconteça se eu fizer o que ele não está querendo que eu faça. Ou deixar de fazer o que ele quer que eu faça. O que será que isso em mim está preocupado? O que será que isso em mim acredita que pode acontecer se eu escrever, como a gente pode pegar o exemplo que a Rose deu? O que será que isso em mim acha que eu vou passar se eu fizer dieta? Se eu emagrecer? Eu atendi uma pessoa durante um tempo que ela tinha uma questão importante com essa coisa da alimentação. E à medida que a gente foi cultivando esse ambiente interno de curiosidade para conhecer aquilo nela que sempre a impedia de tomar as decisões e resoluções em questão à reeducação alimentar, que era uma questão para ela, ela foi descobrindo que para aquilo nela, emagrecer era perigoso. E à medida que ela foi entendendo que aquele algo nela que a sabotava, né, que a gente foi mudando esse nome, tinha medo que ela ficasse magra, ela foi acessando memórias de uma época em que ela era magra e que estavam diretamente conectadas a abuso. Então, dentro do sistema dela, dentro do sistema de defesa, ela foi se protegendo através do não ficar magro não é seguro. Então, aquilo nela que estava a serviço de incentivá-la a comer, à medida que ela foi desenvolvendo um relacionamento gentil e compreendendo a preocupação, foi conduzindo ela até a ferida que fez com que ele tivesse nascido. E então nós pudemos não só achar a ferida para então realmente tratá-la, como também a relação interna dela havia mudado. Então esse é apenas um dos exemplos de como mudar o olhar em relação ao que vive em nós muda completamente a nossa condução.
muda completamente a maneira como a gente convida, acolhe e se orienta em relação àquilo que está acontecendo com a gente. E automaticamente muda como é que a gente recebe os hóspedes ou os visitantes que vêm nos nossos clientes com essa cara, né, de que o cliente fala que está se sabotando, eles usam essa linguagem, né? Quando ele para de olhar para isso nele, que faz diferente do que ele espera, como um sabotador, e muda o óculos para o que será que isso em mim está com medo? O que será que isso em mim está tentando impedir? E a gente vai descobrindo através do relacionamento, a transformação ela já se inicia daí. Primeiro porque a gente reestabelece um senso de segurança possível, onde eu posso relaxar em ser eu mesmo. É muito ruim a sensação de você acreditar que você dorme e acorda para lutar com alguém dentro de você, que você não tem como escapar, que está ali só para te ferrar, que está ali só para te fazer mal. É uma sensação muito ruim em relação a si mesmo. Então, a primeira grande mudança é a mudança de ambiente interno. A mudança de ambiente interno propicia a mudança do ambiente que produz as outras mudanças. Se você chega num jardim completamente sem água, seco, desnutrido, a terra mal é arada que fala, né? Que a gente deixa ela, mexe nela para ela ficar mais nutrida. E aí você vai lá e começa a plantar novas sementes. O que vai acontecer com as sementes? Possivelmente nada. A terra não está em condição de dar fruto. O primeiro lugar que a gente precisa olhar é para o ambiente, né? O ambiente precisa estar nutrido. Então, o primeiro passo para a gente poder lidar com esse tema é a gente mudar a qualidade do ambiente interno. O nosso, porque a gente precisa ficar gostosinho na gente, porque quando a gente está gostosinho na gente, o cliente também se sente gostoso de estar com a gente, né? Tem um olhar gostoso, tem uma companhia que recebe, que acolhe, ou seja, o ambiente é bom. A gente gosta de ambiente bom, né? Chegar num jardim florido, numa terra com cheiro de grama molhada, todo mundo gosta de ambiente bom. E tem pessoas que têm esse ambiente, que é um jardim florido, e tem pessoas que têm um ambiente que está árido. Primeiro, não é definitivo, está, né? Tanto o jardim florido precisa continuar sendo cuidado para se manter florido, quanto o jardim não florido precisa ser nutrido, cuidado, regado para ele voltar a dar frutos, né? Então, primeira mudança de ambiente interno do terapeuta. A mudança de ambiente interno do terapeuta propicia ele saber apoiar o cliente a fazer mudanças de ambiente interno, que tem a ver com esse estado interno de segurança. A fisiologia da segurança é a fisiologia da recuperação, é a fisiologia da desinflamação, é a fisiologia da restauração. A gente só dorme, a gente só descansa, a gente só processa quando o nosso sistema desativa. Quando a gente está produzindo menos cortisol, que é o hormônio do estresse, quando a gente está produzindo hormônios restauradores como a serotonina, ou seja, é químico, é fisiológico. Quanto mais ativado, mais chances são de que eu tenha menos possibilidades de recuperação, físicas, emocionais e mentais. É tudo um único sistema. Então, para eu acessar essa fisiologia de segurança, eu preciso me sentir segura em mim mesma. Eu preciso ter referências internas de segurança. E acreditar que a autossabotagem é algo em mim tentando me ferrar, não vai me ajudar com isso. Então, a gente pode chegar a uma frase que eu sempre uso, e aí, começando lá no início da minha palestra, quando a gente vem aqui para frente, né, dá voz para o que a gente estuda, acredita, ensina, etc., eu usar frases muito contundentes, eu sempre sou muito cuidadosa com a linguagem, porque a minha intenção sempre é de agregar, nunca é de excluir. Mas essa eu vou arriscar dizer, autossabotagem não existe. Autossabotagem é apenas um jeito de dar nome para algo que a gente não entende, e o julgamento é, se não está fazendo o que eu espero, é sabotador. Mas é só um jeito de olhar. Se eu tiro o nome sabotador, e eu me coloco a curiosa para conhecer essa força em mim, que, como a Mariana disse, sempre me vence. Então, a gente está falando de uma guerra. Ou que me diz que eu não vou conseguir, ou que me orienta a comer mais. E eu abro mão de você está aqui porque você é do mal. Eu abro mão dessas ideias para ficar curiosa e dizer o que será que isso em mim está com medo que aconteça para ele achar que o melhor é eu não fazer a dieta.
para ele acreditar que é melhor eu não escrever. O que será? E eu vou desenvolvendo isso, ou seja, eu abro mão dessa ideia de sabotagem para me colocar curiosa para conhecer aquilo que eu não sei. Eu disse, é uma força em mim que eu não sei porque age assim. A gente abre uma estrada para descobrir coisas incríveis. Então, nesta visão, nesta forma de ver, não é a verdade, esta visão, esta forma de ver, a gente abre mão desse conceito que a autossabotagem é que exista algo em você pronto para te pegar. Existe algo em você que acredita que essa estratégia é mais segura. Essa estratégia é mais segura. Trazendo essa visão que a Anne compôs através de um sistema, a gente aprende isso na formação, de como é que a gente pode então desenvolver esse relacionamento, né? Ela compartilha, isso está até disponível no site dela, uma informação pública, que ela descobriu isso quando ela estava lidando com o bloqueio dela de escritora. Então, Rose, você que disse aí que sempre deixa para escrever depois. No bloqueio dela de escritora, ela sempre quis escrever desde criança, era o sonho da vida dela. E ela fez de tudo para lidar com esse bloqueio, né? Todo tipo do que existe de trabalho para bloqueio de escritora ela fez. E mesmo assim não ia. E ela já era inclusive professora de focalização, ela sempre teve grandes resultados com a focalização, mas esse tema estava emperrado. Até que um dia ela parou para prestar atenção nessa sensação do bloqueio e ela colocou esse palpite: talvez algo em mim não queira que eu escreva. E quando ela fez esse palpite, ela entrou em contato com algo nela que se apresentou como um alvo, esses alvos de dardo. E ela notou que realmente tinha algo nela que bloqueava ela escrever e que não queria que ela escrevesse. E veio a imagem do alvo e ela, tem algo aqui. E ela ficou curiosa, dizendo, o que esse alvo representa, o que esse alvo simboliza que tem a ver com não querer que eu escreva. E ela foi notando que isso nela acreditava. Que se ela escrevesse, ela seria um alvo. E isso nela não queria que ela fosse um alvo. E ela foi focalizando, mantendo contato de maneira curiosa. O que será que isso tinha medo que ela fosse alvo? Alvo da crítica, alvo do sarcasmo, alvo da exposição, que lançar um livro, se tornar público, ela poderia passar. E quando ela foi ficando curiosa em relação a esses medos desse algo nela, ela foi vendo que esse algo nela fazia acoplamentos em relação a memórias com o pai. O pai tinha uma questão com o alcoolismo e o pai tinha esse sarcasmo, era muito crítico, fazia esses apontamentos, ela tinha toda uma história em relação a isso. E ela foi entendendo que aquilo nela tinha muito medo que ela voltasse a experimentar tamanha dor. E à medida que ela foi acolhendo isso nela, que estava com medo que ela experimentasse a dor assim, ela também pôde ir acolhendo aquilo nela que carregavam essas sensações, memórias do sarcasmo e da crítica do pai. E ela foi regando esses lugares com esse olhar de compaixão e companhia. Isso nela foi se transformando. A Anne hoje tem 11 livros publicados, 2 best-sellers, é uma das maiores teóricas da focalização. E ela, tá aí no mundo colocando a voz nela, e tudo começou com abrir mão de qualquer ideia a respeito do bloqueio e colocar uma simples pergunta. Talvez tenha algo em mim que não queira que eu faça tal coisa. O que será que esse algo em mim não está querendo que aconteça? Essa mudança de olhar, onde eu abro mão dessa ideia de autossabotagem, para olhar para isso em mim com curiosidade, a gente vive jornadas incríveis. E de novo, tanto pela mudança de ambiente interno, quanto pela razão número 2. A razão número 2 é uma das mais bonitas. Como eu disse, quando a gente começa a se relacionar com aquele algo, que tem medo que a gente faça alguma coisa, geralmente eles nos contam que o que ele tem medo está conectado com algumas outras coisas em nós. Então é como se eles soubessem a trilha, cada parte sabe nos levar até lá, sabe nos levar aonde estão as feridas, onde estão os pontos de parada, onde estão os traumas, onde estão os stoppers, onde está o não vivido. Então, quando a gente vai se relacionando com essas pequenas porções de nós,
É como se elas fossem a ponta de fios que levam para determinados núcleos. Então, o que é muito bonito, que a gente vai descobrindo, é que, primeiro, esses algos em nós que a gente dá o nome de sabotador, eles nos amam enlouquecidamente. Ter descoberto isso, para mim, foi revolucionário. E eles têm estratégias aprendidas, que eles acham que é assim que eles vão dar conta das dores que a gente carrega. E muitas vezes, dentro da nossa consciência, quando a gente não desenvolveu o estado de poder estar com tudo na gente, é fato que a gente vai sendo governado por partes em nós. Cada um dos mapas psíquicos contam sobre isso, né? A gente tem os complexos autônomos, que a gente vê aí o Jung explicando. A gente tem todo o mapa da psique também feito pelo Freud. Então, são maneiras de mapear esse subjetivo. Então, quando a gente vai criando essa relação e seguindo as pistas, a gente descobre que nunca houve ninguém tentando de te fazer mal, simplesmente aquilo em você, por mais estranho que pareça, acredita que aquela maneira é a menos danosa para o teu sistema, é melhor você não fazer tal coisa do que experimentar tal dor. E isso aqui não é linear, não é lógico, né? É dentro de uma lógica subjetiva, metafórica. Quando a gente descobre isso, a gente descobre esses tesouros que eles carregam em relação à maneira que eles habitam em nós, e eles também são grandes guias de nos levar e nos contar aonde estão determinadas feridas que podem ter gerado esse emaranhado. Por que é um emaranhado? Vocês podem notar que autossabotagem ou procrastinação é sempre uma dinâmica. A gente está falando de partes em conflitos. Eu quero fazer dieta, algo em mim não quer. Eu quero escrever, algo em mim não quer. Ou seja, tem mais de uma parte e tem eu falando sobre isso. A gente está falando de um emaranhado, né? Então, essas dinâmicas internas se revelam a partir das partes, a partir desse contato com essas porções de nós. E um grande caminho para que isso fique leve e possa ir se transformando é através do relacionamento interior, onde a minha pressuposição e a minha hipótese não é sabotagem. A minha pressuposição e a minha hipótese é: algo em mim está preocupado. Algo em mim está com medo do que pode acontecer se. E é por essa estrada que a gente pode seguir, fazendo lindas jornadas e grandes transformações. Então, eu vou aqui checar se tem dúvidas, como é que está chegando para vocês tudo isso, se está caindo bem, se está ficando claro o que eu estou dizendo. Deixa eu colher aqui. Vamos lá. Acho que a última que eu vi foi a da Si Bonfim. Cecília, ótima palestra, obrigada, Si. O Ivo, lá de Portugal. Cecília, linda explicação, verdade. A pergunta sempre nos conduz a descobrir. Eu assisti um documentário de um cientista ontem, do Eric Kendall, que descobriu como que o corpo produz memória de longo prazo, e ele fala, né, que o que determina você ser um cientista é a qualidade das perguntas que você faz, não as respostas que você encontra. Então, quanto mais perguntas, melhores as respostas. Então, verdade, a pergunta sempre nos conduz a descobrir, André. Perfeito. Uau. Cecília, seu jeito de explicar o tema é muito acolhedor. Sim, acolhimento e amorosidade são grandes ingredientes da nossa alquimia que transforma. É libertador mesmo, Débora, é isso mesmo. É muito ruim acreditar em autossabotagem. Lindo ouvir dessa forma. Você falando e eu encontrando vários fios desse emaranhado. Muitas pistas, né, Luciene? Sensacional. Vão convidar este algo para um relacionamento. Perfeito, Rose. Convidar isso em você que não quer que você escreva. Do que ele está com medo? O que ele pode te contar? Que pistas ele tem? Que formação foi essa? Formação em focalização do relacionamento interior, Mayra. A gente tem um módulo dela também no Terapeuta de Si. No Terapeuta de Si eu dou uma aula sobre isso também. Não sei se é isso que você está perguntando. Abre-se um espaço de acolhimento. Isso mesmo, Dr. Sérgio. Perfeito. Isso pode ter a ver com dificuldade de tomar decisão? Sim. Decisão, a palavra ela já é reveladora, né? Tem a ver com cisão. Decisão, ela nos coloca num lugar que a gente tem que escolher entre lados.
E quando a gente tem que escolher entre lados, significa que quando eu escolher A, eu estou perdendo B. E aí vem o sentimento que bloqueia, né? Porque não quer a perda. Então, o que ajuda muito em processo de decisão, dentro dessa visão, é o que a gente primeiro sai do campo de batalha. Eu tenho que decidir ir por um caminho. A, que é tal decisão, B, que é essa outra. Primeiro eu vou ouvir profundamente A, depois eu vou ouvir profundamente B. Geralmente, nessa escuta profunda, eu encontro o que os dois têm em comum, que acaba me levando para um próximo passo. Então, a escuta profunda é um grande caminho para processos de decisão, onde a gente, primeiramente, sai do campo de batalha de ter que escolher e vai para esse campo curioso de ouvir profundamente cada um dos lados. Também dentro desse processo, o que A está querendo, o que B está querendo, ou não está querendo que aconteça se eu escolher B, ou o que B não está querendo que aconteça se eu escolher A, né? A gente realmente, é que nem dois irmãos brigando, a gente nunca vai dar razão para um ou para outro, a gente precisa ser quem chega e ouve A, e ouve B, e ouve A, e ouve B, e vai ajudando a harmonia acontecer para que então haja fluxo novamente. Vamos lá. Como é bom. Sou uma professora curiosa e adoro o conhecimento que você passa, é libertador. Sim, obrigada, querida Barroso. Na contratransferência com o cliente procede? Então, na contratransferência, inclusive, Cláudia, na live de quarta, o tema da live é o vínculo terapêutico como instrumento de transformação. E a minha super convidada é a Liana Neto, que é uma PhD, psicóloga clínica, PhD, doutora em medicina e saúde e professora internacional em trauma e desenvolvimento. E a gente vai falar da relação do vínculo terapêutico, a gente vai falar de transferência e contra-transferência especificamente. Então, quarta-feira, 15 horas, esteja aqui. Mas em relação a isso que a gente está trazendo, na contra-transferência, quando o cliente traz o tema dele, transfere para mim e eu faço a contra-transferência, a gente está dentro do núcleo neurótico. A gente está retroalimentando. Então, se o cliente, por exemplo, fala porque eu me saboto, porque eu isso, porque eu aquilo, e eu também tenho isso, as chances são é que eu entre nessa onda e se eu luto contra o meu sabotador, eu vou incentivar ele a lutar contra o sabotador dele e a gente vai ficar nessa transferência, nessa contra-transferência sem fim. Por isso que é muito importante criar outros caminhos internos para que a gente possa saber o que é nosso, o que é dele e como é que eu posso apoiar esse cliente a fluir nesses caminhos internos para novos passos, para novos scripts relacionais, para novas posturas. Então, tem relação sempre, né? Transferência e contra-transferência, de acordo com como a temática está em nós. Quando você vai iniciar? Cícera, eu acho que a próxima turma é em setembro, eu não sei ainda, porque agora a gente está com o workshop Terapeuta de Si, participa do Terapeuta de Si, que já vai ter bastante coisa lá, começa no dia 6, se inscreve, tá? E aí eu anuncio depois do Terapeuta de Si, assim que eu definir a data da formação e focalização. Então já respondi para a Maíra também. Quando tem muitas possibilidades, como escolher? Isso pode ser uma forma de autossabotagem? Não, primeiro, assim, abre mão do conceito de autossabotagem. Independente que existam muitos lados em relação a uma decisão, significa que existe algo lá dentro com muito medo do que você vai perder se você tomar uma decisão errada. E às vezes isso que está com medo de que vai acontecer se você tomar uma decisão, entre aspas, errada, no ponto de vista disso em você, isso em você pode estar conectado com alguma experiência sua passada, onde na visão ou na vivência dele algo que você escolheu ou testemunhou alguém à sua volta, como um pai e uma mãe tomando decisão, experimentou um resultado muito ruim, muito danoso, e isso aqui está congelado nisso, projetando essa situação passada nessa decisão atual. Então, quando você abre mão de acreditar que existe autossabotagem e fica curioso em fazer contato com isso em você, que está com tanto medo ou preocupado do que pode acontecer se você decidir por A, B ou C, e você
nesse relacionamento descobrir o core desse medo, o que geralmente acontece é uma grande liberação e clareza. Quando a gente tem liberação e clareza, a gente consegue enxergar o próximo passo. Se está escuro, é muito difícil ver. E aí você consegue tomar uma decisão mais harmônica. Então, o primeiro passo, eu acho que sempre ajuda a gente a abrir mão desse conceito de autossabotagem. Isso sempre vai trazer mais possibilidades para nós. Você acha possível uma autossessão? Quando a gente está falando de focalização, a gente faz focalização sozinho. Então, é possível você fazer contato com o que você sente, você nomear o que você sente, você ficar curiosa, você dizer olá para aquilo que você está sentindo. É possível sim, a gente aprende a fazer isso. E eu ensino isso muito no terapeuta de si. Né? O terapeuta de si, ele é voltado para isso, ele é voltado para a gente encontrar esse relacionamento interior, para a gente encontrar as habilidades dessa conversa interna e descobrir as portas possíveis em nós que a gente nem acessa, porque a gente não sabe que existe. Né? Se a gente soubesse que existia, a gente acessaria, mas se eu não sei que existe, como é que eu vou acessar? Então, o terapeuta de si, ele é o ensino desse relacionamento interior. Esse olhar para si, que tem muito mais curiosidade, gentileza e acolhimento do que essas ideias prontas de isso é sabotagem, né? De novo, acreditar nisso machuca muito lá dentro. E se a pessoa faz de tudo para não olhar, traz vários contextos para não ver, sempre culpando as circunstâncias? Em relação a quê, Cláudia? Né? Às vezes a pessoa está trazendo uma temática que a narrativa dela, ela se vê vítima da situação. Então, o que vai ajudar esse processo é a gente encontrar caminhos da pessoa perceber isso nela, que se sente vítima, aprender a cultivar ambiente interno, para ir devagarzinho ela podendo cultivar outras sementes e possibilitar algum tipo de florescimento. Agora, se a gente como terapeuta entrar na luta junto com ela, ela não está querendo ver, ela está se sabotando, a gente vai alimentar esse olhar. Então, o ideal é primeiro que você faça uma pausa e olhe como é que isso está reverberando em você, como é que você está fazendo as leituras, se tem algo em você que está ansioso para que aquela solução, para que aquela pessoa resolva aquela solução, se você está se sentindo responsável, se você está se sentindo a cargo de mudá-la. Então, primeiro olhar e apaziguar esses lugares em você vai te ajudar a trazer clareza para apoiá-la e ir se desidentificando daquilo nela que talvez esteja preso, bloqueado num lugar de vitimização. Não sei, né? Não sei todo o contexto. Eu estou pegando aqui só pistas do que você está dizendo. Então, olharia primeiro quais são as reverberações que essa pessoa está trazendo para você, para facilitar o seu olhar e o seu manejo. Cícera, no curso já há trocas entre os alunos? Na formação em focalização, sim. No terapeuta de si tem exercícios de você com você mesmo, né? Não é entre alunos. Não é uma troca entre alunos. A live tá sendo gravada, Valéria, fica tranquila. Cheguei atrás. Consciência, tá gravada aqui, se puder ver do início, que eu expliquei passo a passo como mudar a visão em relação à autossabotagem e que outros caminhos possíveis a gente pode ter, tá? Insegurança. Insegurança, Cecília, tem uma pergunta em relação à insegurança. Bom, estamos indo aí para a fase final. Me digam se tem mais alguma pergunta, se tem algo mais que vocês querem saber. Da Valéria, tem aqui a palavra insegurança, não sei se é uma pergunta. Da Cláudia, acho que eu já respondi, né, Cláudia? Ao objetivo de buscar sua independência. Talvez, eu acho que é isso que eu te falei mesmo. Se ela quer buscar independência e ela culpa as circunstâncias, algo nela sente que é perigoso ir para a independência. Talvez ela tenha históricos aí de quando foi independente e registrou algum tipo de trauma, alguma coisa assim.
A curiosidade vai ser a sua melhor aliada para ir desvendando esse emaranhado do funcionamento dessa pessoa, né? Vamos ver o que mais. Eu não consigo mais desenvolver um bom resultado na área que atuo. Trabalho com vendas, não sou mais realizada, mas não tenho outra alternativa. Mas penso em fazer uma faculdade no que? Host. Então, Valérie, te aconselho a ver a live desde o começo, então, você chegou agora há pouquinho, né? Só chegou agora, que aí eu acho que vai ter aqui algumas coisas para te ajudar a encontrar esse caminho que você está buscando, né? Eu dei aqui algumas boas estradas para o relacionamento interior. Quais as especificidades focadas nos dois cursos? Então, a formação em focalização, essa é uma pergunta que chega bastante. A formação em focalização é a formação técnica da focalização, né? Quando você quer se tornar focalizador. O terapeuta de si, ele é um curso voltado para o seu relacionamento interior, ele é um curso voltado para você aprender um novo relacionamento interior com você mesmo, com você mesma, e isso destravar o teu olhar clínico, porque quando você aprende a olhar essas estradas em você, você também começa a mapear no outro. Então, tem objetivos diferentes. Eu desenvolvi o terapeuta de si trazendo a minha visão dentro do processo, em mim e no processo clínico, e eu trago outras coisas além da focalização, focado no cuidar de quem cuida. E na formação em focalização, eu ensino a focalização. Essa é a grande diferença. Então, Márcia, tem alguns artigos que a Anne publica, mas são todos em inglês, porque essa visão, como eu disse, é da Anne Weiser Cornell. Tem o site dela, que é o Focusing Research. Se você quiser, depois você me chama no direct, eu te passo o site. E aí tem os escritos dela sobre isso. E tem um livro dela. Não existem livros da Anne traduzidos para o português, só tem livros traduzidos, tem livros traduzidos para 17 idiomas, né? Ela tem 2 grandes best-sellers, mas são livros em inglês. E um deles, que se chama Aceitação Radical do Todo, tem tradução pro espanhol. Aí ele traz toda essa visão da aceitação radical como o principal caminho de transformação. Mas mais próximo que você vai encontrar do português é em espanhol, né? Todos os livros dela são em inglês. O que gosto? Bibliografia, tá, Márcia? Aí qualquer coisa você pode me chamar. Certo? Então, gente, vamos só pra gente ir finalizando, organizando nossas agendas e próximos passos, que são as perguntas que estão chegando agora. Primeiro, quarta-feira agora a gente tem um novo encontro às 15 horas, a live Vínculo Terapêutico, como chave de transformação, com a minha convidada mais que especial, Liana Neto, às 15 horas, não, às 16 horas, é a única live da minissérie, que vai ser às 16, não vai ser às 15, ok? Quarta-feira, anota na agenda. Sexta-feira agora, a última live da minissérie, que eu vou estar com a Fernanda Martinelli, que é minha aluna, e ela vai falar como o relacionamento interior mudou o processo terapêutico dela e os resultados clínicos. Então, você vai ter esse segundo encontro. Na segunda-feira, dia 6, começa o workshop Terapeuta de Si. Aí no workshop Terapeuta de Si, a gente vai mergulhar em toda essa visão do relacionamento interior que eu tenho trazido aqui para vocês, certo? E quando for abrir novas turmas da técnica de focalização, aí eu volto aqui e passo para vocês. No Terapeuta de Si, a gente vai falar também dessa visão do relacionamento interior, que é o que eu venho trazendo aqui para vocês, certo? O Rodrigo está colocando tudo aqui. Tem também o e-book Terapeuta de Si disponível gratuitamente para vocês baixarem, se vocês quiserem ver, tem toda essa visão, também indico como leitura. E para participar do workshop você precisa se inscrever. Ele é 100% online, é 100% gratuito, mas você precisa se inscrever para receber seu acesso e assistir o workshop, certo? Que mais? Ah, Cícera, você conhece a Fernanda, que legal! Que mais? Márcia, me chama no direct então que eu te passo.
o site. A focalização tem reconhecimento científico, sim, mais de 80 estudos. O Dr. Eugene Gendlin foi quem desenvolveu a focalização através de uma pesquisa científica de larga escala, desenvolvida junto com Carl Rogers. E a Anne Weiser Cornell foi aluna, assistente, amiga dele por mais de 44 anos. E ela desenvolveu um desdobramento da focalização que recebe esse nome. Então, sim, tem todo o embasamento científico, tá bom? A focalização nasceu de uma pesquisa científica. Cícera, acho que só faltou essa pergunta. Boa tarde, Ananias. Estamos encerrando por hoje. Gente, espero que vocês tenham gostado. Espero encontrar vocês aqui na quarta-feira para a gente falar de vínculo. Tem muito mais coisa para vir. Muito obrigada pela companhia. Então, sexta-feira, estejam aqui de volta para a gente falar mais um pouquinho. Um grande beijo. Até sexta.